Quando saí de casa naquela noite, não planejava voltar. Depois de perder nosso bebê, nosso casamento virou um campo de batalha de culpa e silêncio. Desapareci sem deixar rastro, construindo uma nova vida bem longe dali. Mas o destino tinha outros planos. Um acidente devastador me forçou a retornar a São Paulo, quebrado e vulnerável. Eu nunca esperei que ela ainda estivesse me procurando. A mulher que achei que nunca mais veria estava prestes a bater na porta do meu quarto de hospital. Meu nome é Marcos Coelho. Tenho 38 anos e até 18 meses atrás, eu era designer sênior na Horizon Digital, uma agência na Vila Olímpia, em São Paulo. Construí essa carreira do zero ao longo de 15 anos, começando como estagiário e chegando a uma sala no 10º andar com uma vista mínima da Marginal Pinheiros. Tinha uma esposa linda chamada Laura, arquiteta de interiores cujo talento superava de longe o meu, e um apartamento no Itaim Bibi com varanda gourmet e vista para o pôr do sol por trás dos prédios. Aquele apartamento custava mais do que a casa dos meus pais em Jundiaí, e o financiamento era pesado. Dizíamos a nós mesmos que era um investimento no futuro. Acreditávamos que sempre teríamos duas rendas. Eu e Laura nos conhecemos num evento de arquitetura na Casa Cor, há 7 anos. Ela era a profissional talentosa que chamou minha atenção do outro lado do salão, explicando seu projeto com confiança para uma roda de pessoas impressionadas. Ainda me lembro de como ela estava naquela noite. Cabelo escuro ondulado caindo sobre os ombros, um vestido azul marinho que combinava com os olhos, e um sorriso que me deixou completamente sem chão. Tá babando, irmão, meu amigo Tiago disse, me cutucando. Admirando a paisagem, respondi sem tirar os olhos dela. Quando finalmente criei coragem para me aproximar, a conexão foi imediata. 3 anos depois, estávamos dizendo sim num sítio em Atibaia, cercados por amigos e familiares que acreditavam, como nós, que éramos perfeitos um para o outro. Os primeiros anos do casamento foram tudo o que eu sempre quis. Éramos parceiros no sentido mais verdadeiro, apoiando a carreira um do outro, fazendo planos para o futuro e criando uma casa que refletia nossas duas personalidades. Aos domingos de manhã, a gente caminhava no Parque do Povo, falando sobre comprar uma casa com quintal, talvez em Granja Viana ou São Bernardo. Discutíamos nomes para filhos que ainda não existiam. Construímos um futuro inteiro imaginário nessas caminhadas. Quando a Laura me contou que estava grávida, logo depois do nosso 4º aniversário de casamento, me senti o homem mais sortudo do mundo. Ela embrulhou o teste positivo numa caixinha e me entregou durante o jantar. Abri. Vi aquelas 2 linhas rosas e, confesso, chorei. Nós dois choramos. Passamos aquela noite pesquisando nomes de bebê na internet e discutindo cores para o quarto. Laura queria algo neutro e moderno. Eu queria o que ela quisesse. Eu estava feliz daquele jeito bobo e completo. Um mês depois, eu estava numa reunião com um cliente grande quando meu celular vibrou. Número da Laura. Ignorei a primeira chamada, mas a segunda veio em seguida. Quando saí para atender, não era a voz da Laura do outro lado. Era um paramédico do SAMU. Quando cheguei no Hospital São Luís, já era tarde demais. Laura tinha desmaiado em casa com uma hemorragia interna súbita e catastrófica. Ela perdeu o bebê e quase perdeu a própria vida. Fiquei sentado ao lado da cama dela no hospital por 3 dias, vendo-a entrar e sair da consciência, rezando para um Deus em quem eu já não tinha tanta certeza se acreditava. Os médicos foram cuidadosos com as palavras, mas eu entendi. A perda foi completa. O trauma era profundo. Ela se recuperaria fisicamente, mas a ferida emocional era algo que cirurgia nenhuma poderia consertar. Seu Marcos, o médico disse, colocando a mão no meu ombro, sua esposa está estável agora. Ela vai precisar de tempo e apoio para se recuperar, tanto física quanto emocionalmente. Assenti, decidido a ser o porto seguro que a Laura precisava. Eu não fazia ideia de que o alicerce do nosso casamento já tinha começado a ruir, nem que a pior tempestade das nossas vidas estava apenas começando a se formar no horizonte. Laura voltou do hospital uma mulher diferente. A arquiteta vibrante e apaixonada por quem eu me apaixonei tinha sido substituída por alguém mais quieto, alguém que se movia pelo apartamento como um fantasma,
tocando nos objetos como se quisesse confirmar que eram reais. Eu dizia a mim mesmo que aquilo era temporário. O luto tem seu próprio tempo, e eu precisava ser paciente. Quer tomar um café da manhã? Perguntei certa manhã, umas 2 semanas depois que ela teve alta. Eu tinha acordado mais cedo para fazer pão de queijo fresquinho e um café coado, torcendo para que o cheiro a atraísse para fora da cama com algum apetite. Laura encarou o prato que coloquei na frente dela. O pão de queijo estava ali, quentinho, o café soltando vapor. Não tô com fome, disse secamente, afastando o prato. Você precisa comer alguma coisa, insisti, tentando manter a voz calma. O médico falou que... Eu sei o que o médico falou. O grito repentino assustou nós dois. A palavra pairou no ar como um golpe seco. Desculpa, ela acrescentou na hora, massageando as têmporas. Eu só não consigo lidar com isso agora. Esse se tornou o nosso padrão. Eu estendia a mão, e Laura se afastava. Eu tentava falar sobre o que aconteceu, e ela mudava de assunto ou saía do quarto. Quando sugere uma terapia de luto, ela me olhou como se eu tivesse sugerido algo vergonhoso. Não preciso de um estranho me dizendo como me sentir, disse friamente. Ela estava errada. Precisava de ajuda. Nós dois precisávamos. Mas eu não sabia como dizer isso sem começar outra briga, então não disse nada, e o silêncio entre nós cresceu. As noites eram a pior parte. Laura se enrolava no canto mais distante da nossa cama, de costas para mim. Às vezes, eu acordava às 2 ou 3 da madrugada com o som do chuveiro no banheiro e um choro abafado por baixo do barulho da água. Quando eu batia na porta, ela dizia que estava tudo bem, que só precisava de um espaço. Eu ficava lá no corredor escuro, a mão apoiada na porta, querendo derrubá-la, querendo abraçá-la, sabendo que ela me afastaria. No fim, voltava para a cama e ficava olhando para o teto até amanhecer. Se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Me atolei no trabalho, ficando no escritório até mais tarde, dizendo a mim mesmo que estava dando a ela o espaço que precisava. Na realidade, estava evitando a tensão crescente em casa. Mas até minha carreira, a única coisa com a qual eu achava que podia contar, começava a dar sinais de desgaste. Precisamos conversar sobre o projeto da Westfield, meu chefe Renato disse uma tarde, fechando a porta da minha sala. O que tem ele? Perguntei, erguendo os olhos do monitor. O prazo deles é só daqui a 3 semanas. Renato se remexeu na cadeira, desconfortável. Ele era um bom sujeito, o Renato. Tínhamos começado na Horizon, mais ou menos na mesma época. Crescemos juntos. Foi meu padrinho de casamento. Eles não curtiram os designs iniciais. Estão pensando em migrar para algo mais automatizado. Automatizado. Senti um nó se formar no estômago. Tá falando de usar uma plataforma de design por inteligência artificial. Eles testaram e gostaram dos resultados. Não é nada pessoal, Marcos. É só business. Mas era pessoal. Parecia que tudo de sólido na minha vida estava virando areia movediça sob meus pés. Eu tinha passado 15 anos dominando minha arte, e agora um algoritmo ia me substituir. Numa noite, cheguei em casa mais cedo que o normal, trazendo um delivery do restaurante japonês que a Laura adorava. Uma oferta de paz. Comprei o combinado que ela sempre pedia, com um a mais de salmão maçaricado. Eu estava ainda tentando, construir uma ponte sobre a distância entre nós. Encontrei-a sentada na varanda, olhando para o horizonte de prédios de São Paulo, uma taça de vinho na mão. O sol se punha atrás dos edifícios, pintando tudo de laranja e rosa. Deveria ser um momento bonito. Em vez disso, parecia uma cena que eu assistia de fora da minha própria vida. Pensei que a gente podia jantar junto, falei, mostrando a sacola. Laura se virou e, por um instante, um lampejo, eu vi algo como esperança nos olhos dela antes que morresse de novo. Já comi, ela disse. Claro que tinha. Claro que você já comeu, murmurei, colocando a sacola na bancada da cozinha com mais força do que devia. O que isso quer dizer? A voz de Laura tinha uma ponta de agressividade com a qual eu estava me tornando familiar até demais. Nada. Não quer dizer nada.
Eu estava cansado demais para outra briga que não levaria a lugar nenhum. Esgotado demais para navegar no campo minado que nossas conversas se tornaram. Não. Fala o que você está pensando. Ela se levantou, a taça ainda na mão, os olhos faiscando. Pelo menos um de nós dois devia ser honesto. Não mordi a isca. Em vez disso, me virei e saí andando, deixando a comida japonesa na bancada. Fui para o quarto, fechei a porta e sentei na beirada da cama, imaginando quanto tempo mais a gente aguentaria daquele jeito antes que alguma coisa, ou alguém, quebrasse por completo. Com as semanas virando meses, me vi pensando se Laura estava saindo com outra pessoa. O pensamento me corroía nas noites sem sono. Ela começou a chegar cada vez mais tarde, com explicações vagas. Reunião com o cliente e prazo de entrega de projeto viraram seus mantras. Eu queria acreditar nela. Queria mesmo. Mas a dúvida é um veneno poderoso, e estava se infiltrando em cada canto da minha mente. Numa noite, enquanto Laura estava no banho, fiz algo que nunca imaginei que faria. Olhei o celular dela. Minhas mãos tremiam quando digitei a senha, a data de aniversário dela, a mesma de sempre, me sentindo um ladrão na minha própria casa. Percorri as mensagens, os e-mails, o histórico de chamadas, procurando evidências de traição, algo que explicasse por que ela tinha se tornado uma estranha. Não encontrei nada. Nenhuma mensagem suspeita. Nenhum número desconhecido ligado repetidamente. Nenhum e-mail comprometedor. Parte de mim sentiu um alívio imenso, como água fria escorrendo pelo peito. Mas outra parte se sentiu ainda mais confusa. Se não havia outra pessoa, por que ela estava se afastando tão completamente? Porque não conseguia sequer olhar para mim. Enquanto isso, no trabalho, as coisas se deterioravam rapidamente. Mais clientes estavam optando por soluções de design por inteligência artificial, em vez de designers humanos. O projeto da Westfield foi só o começo de uma onda que estava varrendo o setor inteiro. Designers seniores que estavam na empresa havia uma década estavam sendo mandados embora, substituídos por gente mais jovem cujos currículos listavam domínio de inteligência artificial em primeiro lugar e criatividade em segundo. Precisamos conversar, Marcos. O Renato disse durante o que era para ser nossa reunião mensal de feedback. A expressão dele era sombria, e ele não conseguia me olhar nos olhos. A empresa está reestruturando o departamento de design. Vamos reduzir a equipe em 30%. Endireitei os ombros, encarando-o diretamente. E eu faço parte dos 30%. Não era uma pergunta, mas o Renato assentiu mesmo assim. Eu lutei por você. Deus sabe que tentei. Mas os números não mentem. Os designs gerados por inteligência artificial estão cortando nossos custos em mais da metade, entregando o que a diretoria considera resultados equivalentes. Equivalente não é a mesma coisa que melhor. Argumentei, mantendo a voz firme apesar do pânico crescendo no peito. Esses algoritmos não entendem emoção humana. Não conseguem se conectar com os clientes em nível pessoal. Não conseguem. Eu sei disso. Você sabe disso. Renato suspirou, esfregando as têmporas. Mas a diretoria olha o balanço final. E agora o balanço diz que algoritmos são mais baratos que pessoas. Você vai receber uma rescisão. Não é tão boa quanto eu gostaria, mas não tão boa quanto você gostaria. Soltei uma risada, mas saiu oca. Há quanto tempo eu tô aqui, Renato? 15 anos. Estão oferecendo o pacote padrão, ele disse baixinho. Multa do FGTS, aviso prévio indenizado, o proporcional de férias. Sinto muito, Marcos. Sinto muito mesmo. Saí do prédio naquela tarde com uma caixa de papelão contendo 15 anos da minha vida profissional. Uma caneca de café, alguns porta-retratos, uma samambaia que a Laura tinha me dado anos atrás e que eu de algum jeito tinha mantido viva. Fiquei sentado no carro no estacionamento por quase uma hora, a caixa no banco do passageiro, as mãos agarradas ao volante, tentando descobrir o que fazer em seguida. Foi aí que o peso total da nossa situação financeira me atingiu. O financiamento do apartamento era pesado. Tínhamos esticado a corda para comprar um imóvel no Itaim, dizendo a nós mesmos que nossas carreiras continuariam crescendo. As contas do hospital da Laura depois do aborto espontâneo,
Mesmo com o plano de saúde, tinham drenado nossa reserva de emergência. Tínhamos quase 60 mil guardados para dar entrada numa casa futura. Agora, sobravam menos de 4 mil. Laura ainda estava trabalhando, ainda ganhava bem no escritório dela, mas tínhamos vivido com 2 rendas por ano. Nosso orçamento não tinha margem para uma demissão, não tinha espaço para erro. Estávamos a um salário perdido do sufoco antes mesmo de eu perder o emprego. Agora, aquele salário tinha ido embora de vez. Rodei por São Paulo por horas, evitando voltar para o nosso apartamento vazio, evitando contar para Laura que eu tinha fracassado na única coisa que achava que fazia bem. Quando finalmente voltei, o sol já tinha se posto e as luzes da cidade refletiam nos vidros dos prédios como diamantes espalhados. Encontrei Laura sentada na mesa de jantar, cercada de amostras de tecido e paletas de cores para algum projeto de cliente. Ela ergueu os olhos quando entrei, arregalando-os ao ver a caixa de papelão nos meus braços. O que aconteceu? Perdi o emprego. Coloquei a caixa no chão. A revolução da inteligência artificial finalmente chegou em mim. Tentei rir, mas o som foi feio e quebrado. Por um momento, só um momento, algo como compaixão genuína passou pelo rosto da Laura. Eu vi a mulher com quem casei em algum lugar atrás daqueles olhos, querendo estender a mão. Então as cortinas se fecharam, e ela desviou o olhar. O que você vai fazer? Ela perguntou. Não nós. Você. A distinção não passou despercebida. Ainda não sei, admiti. Mas vou dar um jeito. Sempre dou. Eu esperava crítica, talvez até culpa. Em vez disso, Laura só assentiu e voltou para suas amostras, como se a implosão da minha carreira fosse só mais uma terça-feira qualquer. Naquela noite, fiquei deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo a respiração suave da Laura do outro lado do colchão, imaginando quando tínhamos deixado de ser parceiros. Quando tínhamos deixado de enfrentar os desafios da vida juntos. Tomei uma decisão ali, em algum momento das horas escuras antes do amanhecer. Eu lutaria pela minha carreira, lutaria pelo meu casamento, lutaria pela vida que tínhamos planejado juntos. Não estava pronto para desistir. Ainda não. Mas a manhã seguinte trouxe outra discussão, outro gelo. Passei o dia numa feira de recrutamento no centro, vendo os olhos dos recrutadores ficarem vidrados quando ouviam minha idade e minha falta de experiência com plataformas de inteligência artificial. Quando cheguei em casa, derrotado e exausto, tudo que eu queria era uma noite tranquila. Talvez uma cerveja gelada. Em vez disso, encontrei Laura arrumando uma mala no quarto. O que está acontecendo? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Ela não ergueu os olhos das roupas que dobrava. Vou passar uns dias na casa da Patrícia. Patrícia era sua amiga mais próxima da faculdade, alguém que nunca foi muito com a minha cara. Eu sempre suspeitei que a Patrícia achava que Laura podia ter arrumado alguém melhor. Por quê? Exigi, uma onda de frustração dominando minha cautela habitual. Por que conversar comigo é difícil demais? Por que lidar de verdade com os nossos problemas é inconveniente? Laura finalmente parou de arrumar a mala e me encarou. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Por que eu não aguento mais isso, Marcos? Não aguento viver como se fossemos 2 estranhos dividindo um apartamento, circulando um ao redor do outro, esperando alguma coisa mudar. Então a sua solução é ir embora. Minha voz subiu, apesar do esforço para manter a calma. Isso vai consertar as coisas. Nada está consertando as coisas. Laura gritou, sua compostura finalmente ruindo por completo. Nem o tempo, nem o espaço, nem você me sufocando e tentando falar sobre sentimentos que eu não quero discutir. Nada funciona. Nada chega na gente. Dei um passo para perto, perto o suficiente para ver a dor gravada em cada linha do rosto dela. Você nem tentou, Laura. Você não vai para a terapia. Não fala comigo. Não me deixa entrar. Por que você não consegue entender? Lágrimas finalmente encheram os olhos dela, transbordando pelas bochechas. Você não consegue entender o que é perder um filho que estava crescendo dentro de você. Sentir vida dentro do seu corpo e depois sentir aquilo parar. Eu também perdi ele. Minha voz embargou.
as palavras arranhando o nó na garganta. Ele era meu filho também. Não é a mesma coisa, Laura sussurrou. Mas um pouco do fogo tinha se apagado da voz dela. Não, concordei. Não é a mesma coisa. Mas isso não significa que meu luto não seja real. Não significa que eu não estive sofrendo também. Ficamos de pé, um de frente para o outro, a verdade que estivemos evitando por meses finalmente exposta entre nós. Laura enxugou os olhos com as costas da mão, borrando o rímel. Preciso ir, ela disse finalmente, fechando o zíper da mala. Preciso descobrir se esse casamento é algo que eu ainda posso salvar. Se você pode salvar, repeti. Isso não é só sobre você, Laura. Precisamos dos dois. Então por que parece que só eu tô me afogando? Ela perguntou. Fiquei olhando enquanto ela juntava suas coisas, sentindo uma calma estranha. Algo tinha se deslocado dentro de mim. Algum último fio de esperança finalmente se partindo. Enquanto ela ia para a porta, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesmo. Quando você voltar, não vou estar mais aqui, falei baixinho. Laura congelou, se virando lentamente para mim. O quê? Você precisa de espaço. Vou te dar isso. Todo ele. Encarei o olhar dela com firmeza, sem hesitação, sem blefe. Fica o tempo que precisar na casa da Patrícia. Quando você voltar, eu já vou ter ido embora. Marcos, não foi isso que eu. É o que nós dois precisamos, interrompi. Um corte limpo. Sem mais ficarmos rodando um em volta do outro. Sem mais medidas pela metade. Você disse que está se afogando. Eu também estou. Talvez o único jeito de um de nós sobreviver seja parar de afogar o outro. Ela me encarou, procurando algo no meu rosto. Hesitação, talvez, ou sinais de que eu não falava sério. Mas minha cabeça estava feita. O que quer que viesse a seguir, não podia ser pior do que aquela desintegração lenta e dolorosa de tudo que tínhamos construído juntos. Depois que a Laura foi embora, sentei sozinho no nosso apartamento silencioso pelo que pareceram horas. A cidade brilhava lá fora através das janelas, indiferente aos destroços do meu casamento. Pensei em advogados e papéis de divórcio, em dividir bens e protocolar documentos num cartório. Mas a ideia me exauria. Não queria uma batalha judicial. Não queria brigar por quem ficava com o quê. Só queria desaparecer e parar de ser a fonte da dor da Laura. Arrumei o essencial: roupas, meu notebook, documentos importantes. Fui ao banco e saquei exatamente metade do que restava na nossa conta conjunta, pouco menos de R$ 6.000. A outra metade deixei para Laura. Não era muito. Era tudo que ainda tínhamos. Voltei ao apartamento uma última vez e deixei minhas chaves na bancada da cozinha. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação, além da nossa conversa final. Talvez isso me tornasse um covarde, mas palavras pareciam inúteis depois de meses conversando em círculos. Antes de ligar o carro, tirei o chip do celular e o quebrei ao meio. Caminhei até uma banca de jornal 2 quadras adiante e comprei um chip pré-pago com dinheiro. Sem contrato, sem redirecionamento do meu número antigo, sem vínculo com minha vida anterior. Se a Laura tentasse ligar, encontraria uma linha desconectada. Criei novas contas de e-mail, novos perfis de freela com o nome M. Coelho Design, deixando meu primeiro nome deliberadamente ambíguo. Apaguei minhas redes sociais uma por uma, apagando minha pegada digital com precisão metódica. Se a Laura me procurasse, encontraria um fantasma. Então dirigi para o interior, sem um destino real em mente, apenas uma vaga ideia de encontrar algum lugar tranquilo para recomeçar. A rodovia Fernão Dias se tornou minha bússola. Segui em direção ao sul de Minas até que as luzes da cidade sumiram no retrovisor e a estrada se abriu à frente. Perto de uma cidadezinha chamada Gonçalves, vi uma placa de chácara para alugar numa porteira de madeira. O lugar era pouco mais que uma casinha simples na beirada de um morro, mas tinha luz, água encanada, o mais importante, nenhuma lembrança da Laura. O dono, seu Antônio, um senhor de rosto queimado de sol, não parecia preocupado com minha falta de emprego ou referências. O aluguel vence todo dia 5, só em dinheiro, ele disse, me entregando uma chave enferrujada. Mantém a casa de pé e a gente se entende. Paguei 3 meses adiantado,
quase todo o dinheiro que tinha, e me mudei no mesmo dia. A casa tinha um quarto só, uma cozinha pequena, um banheiro onde mal dava para se virar e um colchão afundado numa cama de ferro. As paredes eram de madeira e cheiravam levemente a lenha queimada. Era o menor espaço, o mais simples em que morei desde os tempos da faculdade, e parecia um santuário. Naquela primeira noite sozinho, sentei na varanda vendo as estrelas aparecerem sobre as montanhas. O silêncio era absoluto. Sem barulho de trânsito, sem vizinhos discutindo do outro lado da parede fina, sem um espaço carregado de tensão entre duas pessoas que não conseguiam mais encontrar o caminho de volta uma para a outra. Respirei fundo, enchendo os pulmões com ar puro de montanha, e senti algo dentro de mim começar a se soltar. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não experimentava havia meses. Eu precisava de renda, e rápido. Abrindo o notebook, criei perfis em todas as plataformas de freela que encontrei, usando meu nome comercial, deliberadamente vago. Meu discurso era simples: designer experiente se atualizando em ferramentas de inteligência artificial, oferecendo serviços a preços competitivos enquanto construía portfólio em novas tecnologias. Para minha surpresa, o trabalho começou a pingar quase imediatamente. Pequenos negócios que não podiam pagar soluções automatizadas, mas precisavam de design. Uma confeitaria em Pouso Alegre, uma pousada em Monte Verde, um dentista em Itajubá. Passei 16 horas por dia aprendendo novos programas e concluindo projetos, caindo na cama exausto, mas com uma sensação de realização que tinha sumido havia tempo demais. Seu Antônio começou a me contratar para bicos na propriedade dele. Consertar a cerca de arame farpado, pintar o galpão de ferramentas, limpar o pasto. O trabalho braçal pagava em dinheiro por fora, e era mais terapêutico do que qualquer terapia que eu já tivesse tentado. Havia algo profundamente satisfatório em trabalhar com as mãos, ver resultados imediatos, sentir os músculos doloridos no fim do dia. Não entrei em contato com a Laura. Não olhei redes sociais. Não joguei o nome dela no Google, nem busquei o site do escritório de arquitetura dela. Simplesmente desapareci, trocando minha vida antiga como uma cobra troca de pele. Algumas noites, deitado no colchão afundado da casinha, me perguntava se ela estava preocupada, se sentia minha falta, se estava com raiva da minha partida abrupta. Outras noites, dormia sem sonhos, livre do peso do nosso luto compartilhado e do ressentimento crescente. 3 semanas no meu exílio autoimposto, percebi que não tinha pensado em São Paulo, nem no meu antigo emprego, nem mesmo na Laura, por um dia inteiro. A revelação deveria ter me preocupado. Em vez disso, pareceu a primeira cura real em um ano de feridas abertas. 2 meses na minha nova vida, eu mal reconhecia o homem que tinha me tornado. Minha barba estava cheia e grisalha nas laterais. A palidez de paulistano tinha sido substituída por um bronzeado saudável de trabalhar ao ar livre no verão mineiro. Tinha comprado uma bicicleta de um ferro velho em Gonçalves e comecei a explorar as estradinhas de terra, encontrando cachoeiras escondidas e mirantes que só se alcançava depois de subidas íngremes. A imensidão das montanhas virou uma metáfora para minha vida, território ao mesmo tempo intimidador e cheio de possibilidades. Eu tinha entrado numa rotina que parecia surpreendentemente natural. As manhãs começavam com café passado na varanda, vendo a neblina baixar dos morros. Os dias eram divididos entre projetos de design freela e trabalhos manuais para o seu Antônio. As noites eram para ler livros emprestados da Biblioteca Municipal de Gonçalves ou simplesmente sentar sob as estrelas, pensando em tudo e em nada. Meu celular pré-pago continuava mudo. Eu tinha guardado exatamente o número da minha vida antiga nele, o do Renato, só para emergências. Não tinha usado. Não planejava usar. Então veio o acidente. Era uma tarde de quinta-feira no começo de março, daqueles dias perfeitos de fim de verão, com o ar ainda fresco e as chuvas dando uma trégua. Eu estava ajudando seu Antônio a trocar as vigas do telhado do celeiro quando o escoramento improvisado cedeu, sem aviso. 800 quilos de madeira e telha desabaram sobre a minha perna esquerda, esmagando-a contra o chão de terra batida com um som que nunca vou esquecer. A agilidade do seu Antônio me salvou do pior.
Ele usou o macaco da caminhonete para erguer a estrutura o suficiente para eu me arrastar para fora, a perna se arrastando inutilmente atrás de mim. A dor tão intensa que minha visão ficou branca nas bordas. O posto de saúde de Gonçalves não tinha estrutura para uma fratura complexa. A médica de plantão, uma jovem com cara de recém-formada, estudou meu raio-x com uma expressão sombria. A tíbia quebrou em 3 lugares, ela disse, apontando para a imagem fantasmagórica da minha perna. A gente pode imobilizar, mas o senhor precisa de um especialista. Vai precisar de cirurgia, uma haste de titânio, parafusos, provavelmente enxerto ósseo. O hospital mais próximo com ortopedia de alta complexidade é o Hospital das Clínicas, em São Paulo. São Paulo, o lugar de onde eu tinha fugido com tanta determinação. A cidade onde perdi tudo o que importava. Mas deitado ali naquela cama de posto de saúde, dopado de analgésicos e lutando contra a vontade de gritar, não consegui pensar em alternativas. Eu não tinha convênio. Meu plano de saúde tinha acabado junto com o emprego, e os bicos de freela estavam pagando em dinheiro, sem benefício nenhum. A cirurgia custaria uma fortuna em qualquer lugar. Mas pelo menos em São Paulo eu tinha direito ao atendimento pelo SUS e uma pessoa para quem podia ligar. Peguei o celular pré-pago e disquei o único número da minha vida antiga que tinha guardado. Renato atendeu, no segundo toque. Marcos? Meu Deus! É você? Onde você foi parar? Cara. Renato, preciso de ajuda. Minha voz saiu trêmula, e percebi que ainda estava em estado de choque. Tô num posto de saúde, no interior de Minas. Minha perna quebrou feio. Tão falando que preciso de cirurgia, em São Paulo. Tô sem convênio. Não sei o que fazer. Houve uma pausa do outro lado da linha. E então, vou te buscar na rodoviária do Tietê. Você pode ficar lá em casa enquanto se recupera. A gente dá um jeito no resto. Só vem. Tá bom. Seu Antônio me levou até a rodoviária de Pouso Alegre, na manhã seguinte. Minha perna imobilizada numa tala provisória e apoiada, desajeitadamente, no painel da caminhonete. Você tem certeza que tem alguém para te encontrar lá? Perguntou, a preocupação genuína gravada no rosto queimado de sol. Assenti, a mentira sendo mais fácil que a explicação. Eu não fazia ideia do que me esperava em São Paulo. Só sabia que não podia ficar ali. Enquanto a paisagem pela janela do ônibus mudava dos morros de Minas para as plantações do interior paulista, e depois para a mancha urbana familiar da grande São Paulo, lutei contra emoções contraditórias. Tinha saído daquela cidade decidido a nunca mais voltar, e agora estava retornando quebrado em mais de um sentido. O ônibus parou na rodoviária do Tietê, no começo da noite, a mesma rodoviária de onde eu e Laura tínhamos viajado para um fim de semana em Campos do Jordão, no tempo em que ainda éramos felizes. Renato estava me esperando na plataforma. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. Mais cabelo grisalho, linhas mais profundas ao redor dos olhos, mas o aperto de mão era firme e o abraço era genuíno. Você tá com uma cara péssima, ele disse. Me sinto pior. Durante o trajeto até a casa dele em Santana, Renato preencheu o silêncio com conversa fiada sobre trabalho e conhecidos em comum. Então, pigarreou. Marcos, tem uma coisa que você precisa saber. A Laura está te procurando. Ela foi ao escritório um mês depois que você sumiu, perguntando se alguém tinha notícias. Voltou algumas vezes desde então. Ela anda checando hospitais, IML, tudo. Achou que algo terrível tivesse acontecido. Meu estômago se contraiu. O que você falou para ela? A verdade, que eu não tinha notícias suas. Isso foi antes de hoje. Ele me olhou de lado. Quando eu falei para Cíntia que ia me atrasar porque ia te buscar na rodoviária, a Laura estava no escritório por acaso. Ela ouviu. Ela sabe que você voltou, Marcos. Sabe do acidente. Fiquei olhando pela janela os postes de luz que passavam, processando essa informação. Laura tinha me procurado. Não apenas uma vez, mas repetidamente. Tinha checado hospitais. Tinha pensado que eu podia estar morto. Ela pediu seu número. Renato continuou. Eu não dei. Falei que te contava que ela estava procurando. Mas ela vai te encontrar, de um jeito ou de outro. Naquela noite, no quarto de hóspedes da casa do Renato e da Cíntia, fiquei acordado lutando com esse novo conhecimento.
Minha perna latejava apesar da medicação do posto de saúde. Minha mente corria por possibilidades. A busca de Laura significava que ela se importava, ou estava só amarrando pontas soltas antes de entrar com os papéis do divórcio. A pergunta me assombrou durante uma noite inquieta e cheia de dor. 2 dias depois, fiz a cirurgia pelo SUS no Hospital das Clínicas. O procedimento durou 4 horas. Quando acordei na sala de recuperação, minha perna estava envolta em bandagens grossas, presa por um fixador externo. Uma gaiola de metal com hastes e pinos que parecia algo saído de um filme. Sob as bandagens, uma haste de titânio e 6 parafusos agora mantinham minha tíbia quebrada no lugar. A cirurgiã ortopédica, uma mulher firme chamada doutora Chaves, explicou que a cirurgia tinha sido um sucesso, mas a recuperação seria longa. O senhor vai voltar a andar, ela me garantiu. Mas vai levar meses. No mínimo 6 antes de poder apoiar o peso. 1 ano até se sentir normal, se fizer direitinho a fisioterapia. Eu ainda estava zonzo da anestesia quando Renato apareceu ao lado da minha cama. A expressão uma mistura de alívio e desconforto. Tá acordado. Bom, escuta, Marcos, a Laura me mandou mensagem. Ela quer te ver. Tá perguntando todo dia. Ela sabe que tô aqui, no hospital. Renato assentiu. Contei hoje de manhã. Ela falou que vem. Antes que eu pudesse responder, o celular pré-pago na mesinha ao lado vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Renato devia ter dado o número. A mensagem era curta. Sei que você tá no HC. Tô indo aí. Precisamos conversar. Laura. Fiquei encarando a tela até ela escurecer, o coração martelando contra as costelas. Por fim, digitei uma resposta de uma palavra só, sim. Na tarde seguinte, ouvi uma batida suave na porta do quarto do hospital. Eu estava escorado em travesseiros, a perna elevada em sua gaiola de metal e bandagens, ainda ligado a soros e monitores. Respirei fundo. Entra. Laura entrou, hesitando na soleira. Ela parecia mais magra do que eu lembrava. O cabelo escuro estava mais curto agora, cortado na altura dos ombros, emoldurando um rosto que mostrava sinais claros de tensão. Olheiras, uma rigidez no maxilar que não existia antes. Vestia uma blusa de linho simples e calça jeans, e carregava uma pequena sacola de papel. Marcos. Só meu nome, nada mais. A voz dela estava mais suave do que eu esperava. Oi, Laura. Ela se aproximou, os olhos fixos na minha perna elevada com seu andame de metal e curativos cirúrgicos. O que aconteceu com você? Acidente na construção. Estava trabalhando num telhado em Minas. O escoramento cedeu. Construção. Ela balançou a cabeça devagar, como se tentasse reconciliar essa informação com o homem que conheceu. Você é designer. Era designer. Ando fazendo o que paga as contas. Ela sentou na cadeira de visitante ao lado da cama, colocando a sacola de papel no chão. De perto, vi que seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado recentemente ou não dormido bem fazia dias. Achei que você estivesse morto, disse finalmente, a voz mal passando de um sussurro. Quando passaram semanas sem notícia, seu telefone desligado, seu e-mail desativado, nenhum movimento em nenhuma das suas contas, eu achei. Não sabia o que pensar. Procurei em hospitais. Registrei um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Liguei para os seus pais em Jundiaí e tive que dizer a eles que eu não sabia onde o filho deles estava. A culpa me atingiu como um soco no peito. Eu não tinha pensado nos meus pais. Estava tão focado em escapar da minha própria dor que não tinha considerado quem mais podia estar no raio de impacto. Eu não estava planejando morrer. Falei baixinho. Precisava de espaço para entender as coisas, e não conseguia fazer isso aqui. Toda vez que olhava para você, via tudo que tínhamos perdido. Toda vez que você olhava para mim, via culpa. Não conseguia respirar naquele apartamento mais. E aí você simplesmente sumiu. A voz de Laura se elevou, anos de frustração e medo finalmente encontrando vazão. Você tem ideia do que isso fez comigo? Voltei da casa da Patrícia esperando outra discussão, talvez o mesmo silêncio frio de sempre. Em vez disso, encontrei o apartamento vazio. Suas roupas tinham sumido. Suas chaves estavam na bancada.
Seu telefone, desligado. Até onde eu sabia, você podia ter jogado o carro na marginal. Eu não. Me deixa terminar. Ela ergueu a mão, e eu me calei. Nas 2 primeiras semanas, fiquei furiosa. Dizia a mim mesma que você era egoísta, que fugir era exatamente o que um covarde faria. Aí a fúria passou, e eu só fiquei assustada. Ligava para hospitais toda semana, Marcos. Toda semana durante meses. Chequei o IML. Imaginei seu rosto em cada corpo, não identificado. Você sabe o que é isso? Baixei o olhar para as minhas mãos, incapaz de encará-la. Não sabia. Não pensei. Não, você não pensou. Você só foi embora. Ela esfregou os olhos com força, e percebi que estava chorando. Eu também estava me afogando naquele apartamento. Mas eu não desapareci. Eu voltei. Ficamos em silêncio por um longo momento. As máquinas monitorando meus sinais vitais apitavam constantemente ao fundo. Do lado de fora da janela, São Paulo seguia com seu ruído de sempre, indiferente às 2 pessoas quebradas tentando encontrar palavras num quarto de hospital. Me desculpa, eu disse finalmente. Pelo jeito que fui embora. Pelo medo que causei. Eu devia pelo menos ter mandado uma mensagem. Devia ter deixado você saber que eu estava vivo. Por que não deixou? Considerei a pergunta com cuidado antes de responder. Porque tinha medo de que, se ouvisse sua voz, voltaria antes de qualquer um de nós estar pronto. E não podia fazer isso. Não podia continuar te machucando. Laura me olhou por um longo momento, e algo na expressão dela se alterou. Comecei a fazer terapia, ela disse, a voz mais baixa agora. Mais ou menos um mês depois que você foi embora. Percebi que não ia conseguir lidar com aquilo sozinha. O luto, a raiva, o medo, estava me comendo viva. Minha terapeuta diz que eu estava te punindo porque você não estava lá quando o aborto aconteceu. Eu te culpava por uma coisa que não era sua culpa, porque me culpar doía demais. Eu não esperava por isso. Você está fazendo terapia toda semana há quase um ano. Tem me ajudado. Não foi rápido, e não foi fácil, mas tem ajudado. Ela fez uma pausa, os olhos encontrando os meus. Eu também vivi o luto, Marcos. Todos os dias. Mas estava tão perdida na minha própria dor que não conseguia ver a sua. Eu te fechei para fora porque deixar você entrar significaria encarar o que aconteceu. E eu não conseguia fazer isso. Não naquele momento. Eu sei, sussurrei. Agora eu entendo. Na época, só sentia que minha dor não contava porque não era física. Você carregou ele dentro de você. Eu só recebi um telefonema. Ainda contava, Laura disse. Contava, e me desculpa por ter feito você sentir que não. Outro silêncio se instalou entre nós, mas dessa vez foi diferente. Menos tenso, mais frágil, mas de algum jeito esperançoso. Trouxe uma coisa para você. Laura se abaixou e pegou a sacola de papel do chão. Ela tirou de dentro um livro de capa surrada, uma coletânea de contos do Rubem Fonseca que ficava no meu criado mudo no apartamento. Não sabia se você ia querer, mas achei que talvez quisesse. Guardei seus livros, suas coisas. Não consegui me desfazer. Peguei o livro das mãos dela, meus dedos roçando nos seus. Seu toque era familiar e estranho ao mesmo tempo, como voltar a um lugar favorito depois que as estações o transformaram. Obrigado, eu disse, por guardar, por ter vindo aqui. Eu nunca parei de te procurar, Laura disse suavemente. Mesmo quando estava furiosa. Mesmo quando achei que talvez nunca mais fosse ver você. Eu nunca parei. Eu nunca deixei de te amar, respondi. Só não conseguia continuar te amando do jeito que as coisas estavam. Laura estendeu a mão pelo espaço entre nós e segurou a minha, hesitante. Sua palma estava quente contra a minha. Também nunca deixei de te amar. Eu só estava quebrada demais para mostrar. Ficamos ali sentados na luz do fim de tarde, de mãos dadas num quarto de hospital, 2 pessoas que quase se destruíram e de algum jeito encontraram o caminho de volta para o mesmo quarto. Éramos pessoas diferentes agora, alterados pelo luto e pela separação e pelas jornadas individuais que tínhamos percorrido. Se essas mudanças nos aproximariam ou confirmariam nossa incompatibilidade,
ainda estava para ser visto. Um dia de cada vez, sugere. Laura assentiu, apertando minha mão. Um dia de cada vez. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida, mais difíceis até do que os meses depois do aborto, mais difíceis do que um inverno sozinho na chácara. A fisioterapia foi brutal. 3 vezes por semana, eu ia até o centro de reabilitação e deixava uma terapeuta chamada Natália dobrar minha perna de um jeito que ela não queria ser dobrada. Alguns dias eu progredia. Outros dias sentia que tinha voltado à estaca zero. A haste de titânio mantinha o osso unido, mas os músculos ao redor tinham atrofiado durante semanas de imobilização, e reconstruí-los era um trabalho lento e doloroso. Laura me visitava quase todo dia. No começo, nossas conversas eram cuidadosas, como 2 pessoas navegando num lago congelado, testando o gelo a cada passo. Falávamos de assuntos seguros. Minha recuperação, o trabalho dela, o tempo, os livros que estávamos lendo. Devagar, com cautela, começamos a falar também sobre as coisas mais difíceis. Começamos a fazer terapia de casal, com uma psicóloga gentil chamada doutora Reis, especialista em casais se recuperando de trauma e perda. Essas sessões eram brutais, à sua maneira. Escavamos os destroços do nosso casamento camada por camada, desenterrando ressentimentos que tínhamos enterrado, luto que nos recusamos a reconhecer, padrões de comunicação que tinham virado padrões de destruição. Teve sessão em que Laura chorou tanto que não conseguiu falar. Teve sessão em que fiquei em silêncio de pedra, incapaz de encontrar palavras para a raiva que carregava. Teve sessão em que nós 2 saímos batendo a porta e ficamos sentados em cantos separados do estacionamento antes de voltar lá para dentro. Mas a gente continuava voltando. Essa era a diferença. A gente continuava aparecendo. 6 meses depois da cirurgia, a doutora Chaves me liberou para começar a andar sem muletas. Meus primeiros passos sem apoio pelo ginásio de fisioterapia foram como um milagre. Laura estava lá, assistindo do canto, e quando cheguei até ela, me abraçou forte e ficou assim por um bom tempo. Vendemos o apartamento do Itaim naquele mesmo mês. O mercado tinha virado a nosso favor, e conseguimos sair com patrimônio suficiente para pagar o resto das contas médicas e dar entrada numa casinha em Granja Viana. A casa nova tinha um quintal com um jardim abandonado que Laura imediatamente começou a planejar reviver, e uma varanda na frente onde podíamos nos sentar de noite vendo a rua tranquila do bairro. Não era o apartamento com varanda gourmet e vista de que tanto nos orgulhamos um dia, mas não carregava o peso de todas as nossas piores lembranças, e isso fazia dela mais um lar do que o apartamento jamais foi. Quando o primeiro aniversário do acidente se aproximou, eu andava sem mancar. Minha perna esquerda ainda doía quando o tempo esfriava, e as cicatrizes da cirurgia nunca sumiriam por completo, mas eu andava. Conseguia trabalhar. Conseguia ficar de pé ao lado da Laura no jardim e arrancar ervas daninhas sem a perna falhar. Um pequeno milagre, segundo a doutora Chaves. Mais milagroso ainda era o que eu e Laura tínhamos reconstruído. Nosso casamento não era o mesmo de antes. Nunca mais seria aquela união ingênua e não testada. Mas tinha se tornado outra coisa. Mais forte, talvez. Mais honesta. Aprendemos a falar sobre as coisas difíceis em vez de nos esconder delas. Aprendemos a pedir ajuda em vez de recuar para o silêncio. Aprendemos que o amor não era só um sentimento, mas uma série de escolhas, feitas repetidamente, mesmo quando essas escolhas eram difíceis. Minha carreira também tinha se transformado. Nunca voltei para uma agência de design tradicional. Em vez disso, me associei a um desenvolvedor que conheci nos trabalhos de Freela, e juntos criamos uma suíte de ferramentas e design acessíveis para donos de pequenos negócios que não podiam pagar nem designers humanos nem plataformas de inteligência artificial de nível empresarial. Chamamos a abordagem de design com rosto, e ela encontrou seu nicho. Não pagava o que a Horizon Digital pagava um dia, mas era nosso, construído do zero, e estava crescendo. Laura, enquanto isso, tinha florescido no escritório dela. Foi promovida 2 vezes desde meu acidente, a última vez a diretora de criação, comandando uma equipe de 12 arquitetos.
O projeto da casa de campo do empresário do agronegócio tinha ganhado um prêmio do setor e aberto portas para clientes maiores. Eu genuinamente me orgulhava dela, orgulhoso sem inveja, feliz sem ressentimento. Isso, também, parecia cura. Um ano depois do acidente, exatamente, fiquei de pé sobre minhas próprias pernas no Parque do Povo, vendo o sol nascer pintar o céu de dourado. Era cedo, pouco mais de 6 da manhã, e a pista de caminhada estava quase vazia. O céu era uma aquarela de rosa e laranja, o ar fresco e limpo, a cidade ainda espreguiçando. Eu tinha vindo aqui de propósito, querendo marcar o dia. Um ano atrás, eu era um homem quebrado num ônibus, retornando à cidade de que fugi, encarando cirurgias que não podia pagar e um casamento do qual tinha desistido. Agora estava de pé no mesmo parque onde eu e Laura costumávamos caminhar nas manhãs de domingo, no tempo em que nosso futuro ainda era imaginário. Só que agora, o futuro era real. Desculpa o atraso. A voz da Laura chamou atrás de mim. Me virei e a vi andando rápido na minha direção. 2 copos de café na mão. A respiração formando pequenas nuvens no ar frio da manhã. A fila na padaria estava absurda. Aparentemente, todo mundo resolveu tomar café às 6 da manhã. Valeu a espera, falei, aceitando o copo fumegante e beijando sua bochecha. Esses pequenos afetos, antes rotineiros, depois impossíveis, agora pareciam preciosos. Escolhas deliberadas, em vez de hábitos. Caminhamos devagar pela pista, nossos ombros se tocando de vez em quando. A cidade acordava atrás de nós, mas ali no parque, parecia que éramos as 2 únicas pessoas no mundo. Tenho uma notícia, Laura disse, um sorriso brincando nos cantos da boca. Boa ou ruim? Boa. Ótima, na verdade. Ela parou de andar e se virou para mim. O sol nascendo emoldurando como uma pintura. Me promoveram. Diretora de criação do escritório todo. Isso é fantástico, Laura. Puxei-a para um abraço, genuinamente feliz. Você mereceu. Tá trabalhando para isso há anos. Significa mais viagens, ela advertiu, se afastando para olhar meu rosto. Pelo menos no começo. Alguns clientes novos são em outros estados. Posso ficar fora 1 semana ou 2 por mês. A gente dá um jeito, eu a tranquilizei. Somos bons em nos adaptar agora. Laura sorriu, deslizando a mão na minha enquanto voltávamos a andar. A gente teve prática. O caminho até esse momento não foi suave. Mesmo depois da reconciliação, encaramos recaídas. Discussões onde velhos padrões ameaçaram reemergir. Noites em que um de nós acordou de sonhos com o bebê que perdemos, tremendo e inalcançável. Aniversários que passaram com luto silencioso em vez de celebração. Aprendemos a navegar essas águas juntos, sem nos afogar nem permitir que o outro afundasse. Tenho uma coisa para você, Laura disse de repente, enfiando a mão no bolso do casaco. Você já trouxe café. O que mais eu poderia precisar? Ela me entregou um envelope pequeno e branco. Abre. Dentro, havia uma imagem em preto e branco, granulada e abstrata, formas e sombras que levaram um momento para se resolver em algo reconhecível. Um ultrassom. Olhei para Laura, incapaz de formar palavras. O mundo pareceu se inclinar levemente, como o convés de um navio se ajustando a um novo curso. 12 semanas, Laura confirmou, o sorriso trêmulo, lágrimas já se acumulando nos olhos. Descobri semana passada, mas queria esperar até hoje para te contar. Tá tudo bem até agora. A médica disse que não tem motivo para esperar complicações dessa vez. Ela tá me acompanhando de perto. Puxei-a para o abraço mais cuidadoso da minha vida, consciente do que ela carregava, aterrorizado e maravilhado em igual medida. Você tá pronta para isso? Perguntei contra o cabelo dela. A gente tá. Ela assentiu contra o meu peito. Tô com medo, admitiu. Apavorada, na verdade. Mas não é como antes. Da outra vez, eu tinha medo porque não sabia o que podia dar errado. Agora eu sei exatamente o que pode dar errado. E ainda tô escolhendo ter esperança. Ainda tô escolhendo tentar. Ela se afastou e me olhou, os olhos azuis brilhando com lágrimas e determinação. Dessa vez a gente enfrenta junto. Aconteça o que acontecer.
Ficamos abraçados enquanto os primeiros corredores matinais passavam e os passarinhos cantavam nas árvores do parque. O futuro se estendia à nossa frente, não escrito, mas cheio de possibilidades. Não o mesmo futuro que imaginamos naquelas caminhadas de domingo anos atrás. Éramos pessoas diferentes agora, e o mundo era diferente também. Mas um futuro, ainda assim, esperando para ser vivido. Depois, dirigindo de volta para a Granja Viana, Laura perguntou: Você alguma vez se arrepende de ter ido embora naquela noite? Considerei a pergunta com seriedade, do jeito que aprendi a considerar perguntas difíceis em vez de desviar delas. Me arrependo da dor que causei em você, falei por fim. Me arrependo do medo que você passou, sem saber onde eu estava. Devia ter feito diferente, deixado um bilhete, pelo menos. Dizer que eu estava vivo. Mas não me arrependo da jornada em si. Sem nos despedaçarmos completamente, acho que a gente não teria conseguido reconstruir algo mais forte. Laura assentiu devagar, a mão repousando sobre a barriga ainda lisa, um gesto que notei que ela fazia inconscientemente desde que descobriu. Dos fins vêm os começos, ela disse baixinho. No silêncio do nosso carro, com os quilines de São Paulo sumindo no retrovisor e o céu azul e imenso à nossa frente, aquelas palavras simples capturavam tudo. A perda que quase nos destruiu, a separação que no fim nos salvou, e a nova vida agora crescendo entre nós. Um futuro que nenhum de nós ousou imaginar nos nossos dias mais escuros, agora tão real quanto o sol da manhã no parque.